Beleza, pessoal? Tá começando mais um Sete Mares Podcast, o seu podcast a bordo de um navio. Eu, Eliton Prime, estou aqui com o meu amigo José. Fala aí, rapaziada, tô de volta. Beleza? Tava de licença, mas tô de volta. Tá de volta, né? Tô de volta. Show de bola, bem-vindo de novo. A gente está trazendo aqui uma convidada ilustre, a Suelen, que é engenheira de HSE. Ela vai contar pra gente um pouco de como é essa função aqui, o que essa função tem relação com o trabalho offshore. Ela vai contar um pouco da trajetória dela também até chegar aqui. E já vou apresentar vocês. Tudo bem, Suelen? Boa noite. É um prazer estar aqui, participando aqui dessa rodada, né? Para estar falando um pouquinho aí da experiência offshore, como que eu cheguei. Então, vamos lá. Muito obrigado aí por ceder o seu tempo, tá? A gente agradece desde já, porque isso aqui é importante aqui. A gente está na correria, né? Precisa descansar que amanhã tá no batente de novo. Com certeza. Mas é agradecido por ceder esse tempinho, explicar pra gente, contar e reforçar aqui, né? Mais uma mulher que participa do nosso podcast. Eu vou só falar um detalhe. Se você puder falar mais um pouquinho assim, ó, trazer para o microfone mais perto de você, vai captar melhor a sua voz, tá bom? Bom, a gente começa com uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Quem é a Suelen? De onde vem a Suelen? Resumidamente, como que você começou a sua carreira antes de trabalhar a bordo? Com que você trabalhou? Antes de chegar aqui, né? Isso. Como eu falei, meu nome é Sueli, tenho 38 anos, né? Hoje na função de engenheira de HSE, mas a minha primeira formação foi em engenheiro eletricista, com pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Mas como é que surgiu tudo isso na minha vida, né? Eu, quando estava finalizando meu ensino médio, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tem que escolher alguma coisa, uma carreira. E aí, através de amigos, falando sobre os cursos técnicos, fui passar a ter conhecimento, falei assim, vamos me inscrever num curso técnico. E aí, quando eu olhei lá a grade, tinha vários cursos técnicos, todos mais voltados para homem, né? Que é técnico de edificações, técnico de elétrica, técnico de mecânica, arquitetura. E eu fiz, o que eu mais me identifiquei foi a elétrica. E eu ingressei nesse curso e sem noção do que eu ia fazer da minha vida. Eu estava estudando sem saber. E aí, um belo dia, no próprio centro lá de treinamento, tinha uma placa lá falando assim, aceitamos estagiários para trabalhar em Angra dos Reis. Eu falei, vou mandar meu currículo, né? Aí eu aqui fui... de bobeira, vou mandar um currículo. Tô aqui de bobeira, eu trabalhava no call center como operadora de telemarketing. E aí eu falei, vou mandar meu currículo para conseguir esse estágio aí. Eu tinha que fazer o estágio para poder tirar o CREA. E aí eu entrei em contato com essa empresa, né, fiz todo o processo e fui a primeira mulher estagiária nessa empresa. Era uma empresa de mecânica e elétrica. E aí eu fiquei lá, fiz meu estágio, né, acabei ficando e fiquei lá por 7 anos. Bastante tempo. E finalizando ali, eu não ingressei na faculdade, né, eu acabei fazendo outros cursos, fui ingressando realmente ali, era uma empresa que já prestava serviço para navios, né, plataformas. Não tinha experiência de ficar embarcado, mas eu trabalhava em docagens, estaleiros, né, então já tinha um contato ali com o ambiente. Você só não tinha experiência naval. do mar em si, né, no alto mar, né? Não tinha essa experiência de trabalhar, né, embarcado Navegando, em alto mar, navegando, sempre em portos ou em fundeio, algo assim. E a partir dali foi despertando o desejo, né? Porque eu conhecia a empresa, o que fazia a bordo, mas eu não sabia o que era estar a bordo efetivamente, né? Numa operação e tudo mais. E aí, partindo dali, eu fui trabalhar em outras empresas. Até que um dia, mesmo depois já de formada, eu falei, vou fazer um curso voltado mais específico para elétrica, que foi no Senai. E ali eu conheci a Tecnip FMC, né? No qual eu conheci não podia falar o nome da empresa. Né? Não tem problema não. Sem problema. Tranquilo, pô. E aí eu conheci a empresa, no qual eu trabalho hoje, né? E era uma palestra para mulheres, voltada para o mercado offshore, mulheres que trabalham no mercado offshore, as dificuldades. E a partir dali eu conheci os caminhos, mandei o currículo, fiz o processo seletivo e vim trabalhar, né, na empresa. A princípio era uma vaga para técnico de lançamento, qual eu me inscrevi, e acabou que eu fui selecionada para supervisora de manutenção. Então, eu entrei na vaga de supervisora de manutenção, fiquei trabalhando no setor do pipe lay durante 3 anos,
né, no qual ali fui muito bem recebida, recepcionada, né, porque eu tinha uma experiência de manutenção, eu tinha uma bagagem já desde 2007. Isso foi de estaleiro, né? Vindo de estaleiro. De estaleiro, de empresas terceirizadas que trabalhavam para todas essas empresas, né, do Subsea. Então, isso já desde 2007. Então, quando eu entrei na Tecnip, já era em 2019. Então, eu já tinha uma certa bagagem de manutenção. Então, foi a oportunidade que eu tive, né? Muito interessante. Mas como que surgiu essa ideia de ir para a área ali da construção naval? Que ali a área, quando você trabalhou em terra, era construção naval. Você trabalhava, era no Rio de Janeiro? Sim, eu era de São Gonçalo. São Gonçalo. Né? E aí eu fiz o meu treinamento, o meu curso técnico em Niterói. E aí a vaga era justamente uma empresa do segmento área naval, né? Mas você não sabia que era isso? Eu não tinha noção. Uhum. Não tinha noção o que eu... A carreira que você queria seguir. Não, eu não tinha. Ninguém te influenciou? Um amigo, familiar? Foi oportunidade. Foi oportunidade ali. Eu não tinha nem esse conhecimento. Que assim, eu vou... Esse segmento aqui. Eu fiz o curso técnico e assim, eu preciso trabalhar. Né? Porque eu sempre tive que ajudar os meus pais. Eu nunca... Sim. Né, meus pais não tinham condições de me manter até eu fazer uma faculdade, coisa do tipo. Então, eu tive que buscar os meios através do trabalho mesmo e estudo. E aí, eu entrei, né, para a empresa dessa forma. Então, a partir do momento que eu entrei nesse segmento, que era a área naval, eu sempre fui seguindo. Todas as minhas experiências passando de empresa para empresa, foi sempre nessa área. Entendi. E como é que foi, assim, você chegar... posso iniciar ali pelo estaleiro. Como é que foi? E aí? Saiu da escola, conseguiu a vaga e lidar com aquilo ali? Como eu falei, quando eu entrei nessa primeira empresa, né, era a primeira estagiária mulher. Então, meu primeiro dia de trabalho, eu era estagiária, né, me deram um motor de guincho, que era quase do meu tamanho, para eu simplesmente bater agulheiro o dia inteiro. Então, eu fiquei o dia inteiro batendo agulheiro. Entendeu? Toca aqui que o Maria de conversa é a primeira coisa que ele faz. E não me deram luva anti-vibração. Quando eu acabei o trabalho, a mão continuava tremendo. Isso tem quanto tempo? Isso foi em 2007. Eu acho que nem existia esse tipo de luva, não. Não existia luva anti-vibração, não. Era uma vaqueta e já era, não era? E aí, eu, assim, passei vários perrengues, né? Foram 6 meses de estágio, então era uma empresa, assim, que... As pessoas duvidavam muito por ser mulher, se eu ia aguentar ficar até o final, né? E eu fiquei até o final, né? Passei, assim, pegava bastante serviço, independente de ser mulher ou não tinha essa diferença. O serviço era o mesmo. Então, entendi. Eu batalhei ali para conquistar meu espaço, né? E consegui. Fui efetivado nessa empresa e fiquei 7 anos. 7 anos. E teve algum projeto que te marcou ali, que falou, caraca, realmente... Eu nasci... Eu realmente nem sabia, mas nasci para isso aqui. Gosto disso aqui, é isso que eu quero. E aí, teve... Então, nessa empresa que eu fiquei 7 anos, ela me deu a oportunidade de, nas docagens, conhecer melhor, né, as embarcações. Então, teve uma obra que ficou 1 ano na Brasfels, na docagem do Noble, do Léo Segérios, foi um navio que teve uma grande mobilização, modificação. E ali eu tive um nível de aprendizagem muito grande, porque eu trabalhava tanto na área de elétrica, né, como manutenção, e também fazia um pouco da parte de segurança. Então, eles me botavam tipo como uma peça-chave ali por ser mulher, então eu dava apoio técnico aos 2 setores, né. Então, ali foi bastante aprendizado, porque era uma empresa que fazia análise de vibração, inspeção termográfica, inspeção em área classificada, e fora os serviços de reparo. Então, eu acabava passando por todas as áreas, e aí eu fui ganhando conhecimento. Então, ali eu me descobri, falei, eu gosto disso aqui, né? E foi se destacando também, né? Fui destacando, logo almejando novos cargos também. E dali, como é que foi a ideia de... Ali você foi surgindo a vontade... Não, quero agora embarcar. Surgiu essa ideia, essa vontade, ou você... Aí surgiu o desejo, porque eu via todos os meus colegas embarcarem, né? E eu queria ir e nunca conseguia ir, porque por ser a única mulher da empresa, toda vez que tinha que embarcar era difícil, porque tem que ter um camarote exclusivo para mulher. Antigamente não era tão fácil como é hoje, não que hoje seja muito fácil, mas antes era muito difícil, né? Existia um certo preconceito também. Então, assim, tinha aquela ideia que uma mulher a bordo naquela época
não poderia estar a bordo para fazer qualquer coisa. Não é como se não fosse capaz. Né? Hoje já desmistificou bastante isso. Né? Você vê que vê mulheres trabalhando em várias áreas. Então, demorei muito a conseguir isso. Né? Então, depois de, vamos dizer assim, de uns 5 anos nessa empresa que eu consegui realmente embarcar. Né? Porque também as empresas passaram a aceitar isso. Não era só a questão da empresa que eu trabalhava de querer me enviar. Era do cliente aceitar. Foi uma mudança mesmo. Eu acho Foi uma que mudança, né? De pensamento do mercado em si. Exatamente. A mudança partiu mesmo do mercado. Aí foi aonde juntou o útil ao agradável. E aí como é que foi? Teu primeiro, tu veio para bordo, mas teve algum embarque teste ou tu já, tem uma vaga aqui, quer ir? Não, foi assim, já tinha feito os embarques em Fundeio, conhecia, Sim. E teve um embarque que foi uma oportunidade que, por conta de falta de outros técnicos, e aí eu consegui ir. E aí foi minha primeira, né, experiência a bordo, né, de dormir a bordo e ficar realmente embarcado. Confinada, de fato. Isso, foi um embarque de 11 dias, foi rápido. Bem rápido. É rápido para quem faz 28, né? Ou 21, né? 20 Mas 11 dias também é muito dia a bordo. Todo dia é segunda-feira, né? E você mariou? Engraçado, eu não mariei. Que legal, né? Todo mundo que vem aqui não fala que não mesmo. Não, eu mariei demais. Não, legal. eu não Eu fiquei mariei. 21 dias mariado. Aconteceu depois de muito tempo já, né, trabalhando, eu mariei por conta de condição muito ruim. Muito ruim. Mas ficar mal pelo primeiro embarque, não, graças a Deus. Mas a maioria acontece, né? Isso, Hélio, você foi para bordo na função de quê? Nessa época, eu era técnico de elétrica. Técnico de elétrica. Né? Que aqui é no Pipe Lay que se fala, a equipe do Pipe Lay. Então, aqui na empresa, eu já vim como supervisora de lançamento. Mas a minha especialidade é elétrica. Então, eu era supervisora de elétrica do Pipe Lay. Mas, né, o nome é supervisora de lançamento, que eles chamam, né? Tá, legal. E o que exatamente faz? O que vai fazer ali? Um supervisor de lançamento, por exemplo, dependendo da embarcação que eu era, você faz toda a parte de operação de torre, né? Você opera a torre, que de embarcação para embarcação muda o modelo de torre. Então, lá a gente operava torre, cuidava dos equipamentos da parte de manutenção preventiva, corretiva, projetos. Por exemplo, vamos montar uma oficina mecânica. Então, toda a parte de planejar o trabalho, de colocar as equipes, trabalhar em conjunto, né? Especificação de equipamento, instalação, montagem. É bastante coisa, né, Sara? É bastante coisa. E dali você foi se destacando e mostrando por que veio. E você fazia embarque de 14... o Pipe Lay, ele faz embarque de 14 dias, né? Não, 21. Então, é 21? Um embarque de 21 dias, 21. Né? Como foi sua adaptação? A adaptação foi boa. Com o confinamento. Eu acho que o pior foi o cenário do Covid mesmo, né? Quando chegou o Covid, eu entrei em 2019. Então você começou a embarcar agora há pouco... Você 2019, começou a embarcar em 2019. Isso. Não tenho tanto tempo trabalhando aqui embarcado, né? Então, o que acontece? Eu peguei um tempo bom e aí já entrou o Covid. Então, eu passei muito tempo, né? A gente passou muito tempo em hotel, quarentena. Né, horas em aeroportos esperando o horário de voo, porque atrasava muito, cancelava. Então, acho que o mais difícil foi encarar realmente essas quarentenas, o tempo curto de folga por conta da quarentena, né, e o prazo a bordo. Né? Fiz um embarque de 53 dias. Por conta muito tempo. Do Covid, né? Do Covid. É bastante tempo mesmo. Para quem não está acostumado, costumo dizer que é ali que é a prova de fogo mesmo. Se você, de fato, vai saber lidar com um confinamento assim, de muito tempo. Porque aí você vem preparado, eu vou ficar 14 ou 21. Você vem com o seu cérebro ali ajeitado justamente para esse tempo. Aí acaba ficando mais tempo que o comum, você fala, de fato, você vai pensar, não é isso não. Se for 21 ou 14, eu quero, mas se vier de novo... Muita gente desistiu, né? Se vier, né? Caminho. Se vier de novo os 50, 60, eu não quero mais, não. Mas também, eu digo também que o trabalho embarcado não é só você gostar. Você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Ninguém fica aqui só porque gosta. Né? Todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Então, se você não colocar uma meta, não tiver um objetivo, você não fica. Eu penso dessa forma. Porque todo mundo quer ficar perto da família, né?
Pois é, esse Aqui é a um... gente se priva de fazer muitas coisas, né? Então a gente tem que ter um objetivo muito forte. É verdade. Fica a dica Senão aí, não vale fica a a pena. dica. Fica a dica aí, Se um você objetivo. quer escolher ir trabalhar embarcado, tem uma meta e um objetivo. E esse foi o teu objetivo, Sueli? Você passa desse momento de trabalhar em terra ali na parte de mobilização, Isso. né, no estaleiro e tal, vem para a bordo para supervisionar. Acredito que você achou interessante, gostou da experiência, mas e aí, ali, como é que era a sua cabeça ali nesse momento? Então, o que acontece? Como eu falei, eu sempre trabalhei com manutenção, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na área de segurança do trabalho. Nessa empresa que eu fiquei 7 anos, eles na época pagaram um treinamento, um curso técnico de segurança do trabalho, o qual eu também fiz. E aí, quando eu fui para outra empresa, eu também trabalhei na área de segurança. Então, eu sempre acabei caminhando com essas duas experiências, apesar de serem diferentes, né? Os segmentos diferentes. Então, quando eu vim para cá, eu tive minha experiência na manutenção, mas eu já tinha uma engenharia. E aí eu comecei a buscar minha oportunidade. E eu vi que eu tinha uma oportunidade de carreira profissional, né? De ascensão profissional. E aí, a primeira oportunidade foi na área de segurança do trabalho. Então, foi o qual eu me coloquei à disposição, né? E a empresa me deu essa oportunidade. Tinha a qualificação, Tinha qualificação. a oportunidade chegou, você estava preparada. É o que eu também falo para todo mundo, a gente tem que se preparar. Né? Porque às vezes a gente fala assim, as coisas não mudam, demoram, não acontece comigo. Mas o quanto você está se preparando? Você Tudo tem que bem? estar preparado e ter que ter a oportunidade. Não adianta ter oportunidade, você não está preparado Exatamente. e às vezes acontece que você está preparado e tem oportunidade e você ainda não consegue. Você veja, eu tenho 38 anos. Eu me formei em engenharia elétrica em dezembro de 2017. A minha oportunidade como engenheira é a primeira vez agora, 2022. E ainda assim não é no seu segmento, né? E não é no, Ou meu tem a primeiro, ver? não é no meu primeiro segmento. Isso, Por a exemplo, eu demorei quase 5 anos para conseguir minha primeira oportunidade como engenheiro. E não foi falta de estudo, eu sempre estudei. Né? Eu fiz meu curso técnico de elétrica, depois fiz meu curso técnico de segurança do trabalho, depois eu fiz engenharia elétrica e agora fiz engenharia de segurança do trabalho. Então, eu passei a minha vida estudando. Sempre trabalhando, estudando. E às vezes as pessoas reclamam um pouco que demora, mas olha só, demorou, mas eu consegui. Então, assim, nunca desisti, né, do seu objetivo. Né? Eu acho que parte do princípio da gente achar que justamente por estar estudando pra caramba, tem que vir. Alguém tem que estar vendo, né? Acho que o ser humano pensa assim, pô, tô estudando pra caramba, acho que tem alguém vendo. Eu acho, não é nem que tem alguém vendo, você se prepara, então você espera que algo aconteça. Senão você fica frustrado, né? Poxa, eu estudei tanto, eu não consegui. Com então, certeza. assim, é não desistir. Porque, por exemplo, eu não consegui minha primeira oportunidade de engenheira na área de elétrica, mas consegui na área de segurança do trabalho. Hoje eu consigo pegar a minha experiência com manutenção e acrescentar na minha gestão de engenharia de segurança do trabalho. Agregar valores, né? Eu consigo agregar valores, porque quando, por Com exemplo, certeza. eu chego aqui e converso com o time, eu sei a dificuldade que ele encontra lá na operação e na manutenção, porque eu já passei por essas etapas. Então, eu consigo, de alguma forma, agregar, né? Se a gente for fazer um estudo, se a gente for fazer uma análise, até me colocar no lugar do outro, porque eu já passei por aquelas etapas. Entendeu? Não tem só o estudo. Então, isso ajuda. Isso é bem interessante, porque o pessoal que está lá em terra, né, na mesma empresa do escritório, a maioria deles não tem noção do que a gente passa aqui dentro. Do nossa convivência, nosso ambiente aqui dentro. Né? Não só a questão da gente ser muito humano, porque já passou e você, né, você acaba se colocando no lugar do outro. Caramba, mas realmente para ele fazer isso, ele depende disso, disso e disso. Tem essas dificuldades aqui, eu já senti isso. Uhum. Mas a questão as pessoas têm até mais confiança também. Porque você sabe que ela está falando, mas ela já passou por isso, ela sabe o que é estar aqui. Então, são pontos que me ajudam. E não é algo só teórico, né? Exatamente. Fica realmente prático. Poxa, eu estou fazendo um procedimento que, de fato, vai surtir efeito, que, de fato, vai otimizar ou vai fazer, de fato, uma proteção. Porque eu tenho experiência de campo, não é mais ou menos isso, né? E como que tipo assim, a visão de quem está lá, em terra, da gente aqui? Assim, de quem nunca esteve aqui. Se você tem essa experiência para falar para a gente, como que é a visão? Assim, no seu ambiente de trabalho tem lá o seu setor, lógico. E como é que é a visão de quem está lá, de quem está aqui?
Então, hoje no time, né, eles me perguntam bastante. Por exemplo, quando vai implementar alguma coisa, e é isso, Aline, como que você acha que vai ser se a gente implementar isso aqui? Realmente existe essa dificuldade? Você acha que, um exemplo, esse tipo de EPI aqui, né, realmente, se for implementado, cabe para essa atividade ou não? Você já viveu isso? Então, eles puxam muito da minha experiência, perguntam, né, pede para avaliar junto, para tentar trazer um pouco da percepção de quem esteve aqui para ajudar, para mitigar da melhor forma possível. Isso realmente acontece. Mas, assim, a questão da visão de quem está lá é mais a questão dos processos. A gente que saiu do offshore e vai para a terra, a gente tem realmente uma real consciência das dificuldades. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Poxa, manda um treinamento, às vezes a gente pode demorar 30 dias e não conseguiu que todo mundo conseguisse fazer. Eles conhecem as dificuldades, que às vezes não tem computador para todo mundo, que tem a dificuldade que depende de disponibilidade, internet, mas além disso a gente sabe que às vezes quem está aqui sabe a dificuldade que ainda é maior do que isso. Não é só disponibilidade, às vezes é dificuldade até de acesso, né? De tempo. Então, às vezes, a pessoa assim, tá no trabalho, teve um trabalho pesado, e na hora do descanso ela precisa descansar. Então, às vezes, tem que fazer esse treinamento, às vezes, 1 horinha depois, né? Às vezes, adianta 1 hora antes, e às vezes, essa 1 hora antes ela não existe. Então, assim, a gente sabe que, às vezes a gente, para conseguir cumprir tudo que a gente tem que cumprir a bordo, às vezes, naqueles 21 dias ou 14 dias, para a gente conseguir cumprir tudo que está na meta ali daquele embarque, é difícil. Não é assim, tô aqui de bobeira, tô com tempo, vou fazer, né? É difícil. É como eu falei, todo dia aqui é segunda. Todo dia é segunda e você às vezes nem sabe se você não tá nem ligado aí se vai chover, se vai fazer sol. Tem que estar em pé. Porque tem que estar em pé. Isso aí. Conta um pouquinho como é que foi essa tua migração, como foi? Tu estava a bordo, aí você falou, apareceu a oportunidade, né? Mas como foi assim? Como surgiu essa oportunidade de você ir para a base, trabalhar com essa parte do gerenciamento de segurança? Então, é outro ponto que eu falo muito para as pessoas assim hoje, que eu acabei tendo essa visão, porque quando a gente está a bordo, a gente se preocupa muito com o que a gente tem para fazer, que está ali no nosso escopo. Né? Por exemplo, eu era supervisora de manutenção, eu já tinha meu escopo, eu já tinha as minhas demandas, né, que você tem que correr para poder conseguir cumprir, porque atender operação e manutenção é difícil, porque a prioridade é a operação. A manutenção, ela é necessária, mas às vezes você precisa parar a manutenção para atender a operação. Assim como até a gente vê o pessoal do convés, dentro da operação, montar a operação, está fazendo as manutenções preventivas do convés, dos equipamentos de operação, para poder manter. Digo experiência própria, isso aí é verdade mesmo. Então, o que acontece? Essa migração, como que ela funcionou? Eu já estava, né, há 3 anos na empresa, eu falei assim, poxa, eu só tenho 2 opções, ou eu viro PSS ou eu viro CPE. Virar CPE eu não vou virar, eu vou ter que esperar muito tempo. Né? Virar PSS, posso virar? Posso, vai depender de uma oportunidade. Explica aí só para a galera o que é o PSS. O PSS é um engenheiro de pipe lay. Né? Que ele é um outro cargo que fica acima da supervisão, e o CPE é o Chief Pipe Lay, que é o engenheiro-chefe, né, do Pipe Lay, que tem aí o PSS, PLC, supervisores e técnicos, né, ali no nível hierárquico. E aí, essa questão até mesmo de virar PSS não era um objetivo que eu tinha, porque não era uma função que eu sentia um desejo. Entendeu? Não fazia muito meu escopo, porque o que o PSS cuida é diferente do que quem fica na área de manutenção faz. Então, a bordo não era uma função que me despertava muito desejo. Te atraía muito. Isso. E aí, eu fazendo meu trabalho, teve um dia que eu sempre fui assim muito comprometida assim com o meu trabalho, né? Então assim com a minha equipe, a gente fazia tudo muito junto, estava sempre muito ali, né? Pro primeiro que você precisa passar confiança e ter a confiança para você realmente ter um time, porque se você não está junto com o time, ele não te abraça. Então você não vai conseguir nada ali com aquele time. Então vocês têm que realmente ter uma entrosado, harmonia. E respeito e confiança, tem que ser mútuo. Então o que aconteceu?
Durante ali os trabalhos, nós tivemos uma não conformidade que o fiscal tinha dado em relação a uma demanda de bordo. E aí era uma demanda voltada para a elétrica. E aí eu cheguei no turno, e aí me passaram, e aí eu argumentei com o fiscal que aquilo ali não estava errado, né? Passei os argumentos técnicos, baseados em normas técnicas, e que da forma que estava sendo feito estava certo. E o fiscal reavaliou e não multou. Então, eu ganhei uma visibilidade ali, dentro da minha argumentação. Por quê? É o que eu falei. Eu tinha o meu escopo. Isso não estava dentro do meu escopo, argumentar com o fiscal. Porque eu não era um MT, eu não era um técnico de segurança, né? Eu não era uma liderança topo para estar ali em conversa. E eu consegui, né, reverter aquela situação, né, evitando uma multa que não era nem cabível naquele momento. Então, eu ganhei uma certa visibilidade naquela ação. E aí esse fiscal desembarcou e teve um outro fiscal que também chegou e deu outra multa, também voltada na área de elétrica. E eu consegui, nesse mesmo embarque. Então, como eu tinha... O embarque dos sonhos. Foi o embarque estrela. Aí, o que aconteceu? Como eu já Copa do Mundo, vamos aproveitar isso. Foi só a Copa do Mundo, né, Sueli? Foi a minha Copa do Mundo. Meteu gol em geral. Meti 2 gols. E aí, o que aconteceu? Ganhei visibilidade, ganharam confiança e pediram para eu responder a segunda. E nisso que eu respondi a segunda, também foi aceito. Então, eu ganhei uma visibilidade, né? O gerente da embarcação mandou e-mail elogiando, né? Então, copiou toda a gerência de HSE e aí eu ganhei visibilidade. Poxa, que legal. E daí eu mandei meu currículo. Quem diria, né? Um problema, a gente só se destaca resolvendo problema. Com certeza. Né? Se você não tem, principalmente manutenção. Se você não tem problema na manutenção, você fica parado. Então, você não desenvolve, você não aprende, né? Você não tem essas oportunidades. Então, às vezes, é no problema que você faz a oportunidade. Às vezes, você chega no turno, ainda estava acordando, não tinha nem trocado ainda colocado o macacão. E olha isso aqui. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, só aguarda, só eu botar meu uniforme e eu vou lá fora, ver o que aconteceu e a gente conversa. Tá bom, isso com o fiscal. Eu, caramba, que pepino, né? Que problema. Vou ter que e já fiquei assim, caramba, agora eu vou ter que resolver isso, né? Porque estão acreditando em mim, né? Caramba. Você acha que eu não fiquei com medo? Claro que eu fiquei com medo. Te jogaram no colo, tocaram a bola pra... por aquela situação, mas eu falei assim, não, vou fazer o meu melhor. Mas quando eu fiz, eu não fiz assim, caramba, vou ganhar um destaque, vou ganhar... Eu nem sabia que ia mandar e-mail. Nem sabiam que ia, entendeu? Gerar aquela proporção que gerou. Eu ia fazer um comentário sobre isso, porque a gente não espera um problema que faz parte da gente resolver, talvez. Vou ser sincero, eu pensei assim, caramba, se eu não conseguir resolver isso, eu tô ferrada. Tá ferrada. Tô na rua. Foi o que eu pensei. No mínimo. Nem pensei que eu tava na rua, isso não pensei, mas eu pensei assim, caramba, agora estão acreditando, eu tenho que dar meu jeito, porque se eu não conseguir, eu que vou me sentir, né, mal com a situação. Com certeza. Então, aí ali eu também... Aí meus colegas também do setor no dia me ajudaram. E aí a gente conseguiu fazer isso. E foi dessa forma, em cima de um problema, eu falo para vocês, né? Em cima de um problema, eu ganhei ali uma oportunidade. É legal, porque, tipo assim, quando que você vai imaginar que dali vai surgir o próximo passo da minha carreira profissional? E aí eu falo pra você, Nunca que você imagina. Às vezes fala assim, eu tinha esse sentimento, caramba, eu trabalho, aí eu ficava sempre acima da expectativa, Desde o meu primeiro, eu nem tinha experiência de trabalho embarcado. Então, chegar final do ano, eu ficava acima da expectativa, eu ralava pra caramba. Então, o pessoal me dava acima da expectativa, porque eu fui desenvolvendo, né? As pessoas me ajudaram, né? Se não tivesse me ajudado, também não teria conseguido. Mas, assim, aí você acha que ninguém tá vendo. Aí eu comecei a ficar um pouco triste. Caramba, eu me esforço tanto, caramba. Aí ficava assim, caramba, tô cansada, mas eu sempre estava procurando fazer o melhor. Aí você acha que não tem ninguém tá vendo e tem alguém vendo. Tem sempre alguém vendo. Então, assim, isso quando eu falei no início aqui para vocês, eu converso muito isso com as pessoas. Às vezes a pessoa tá desmotivada e reclama, e eu falo assim, não para de fazer, porque alguém tá vendo. Se ninguém tá vendo, Deus tá vendo. Vai chegar a sua vez também, entendeu? Positivo. E aí, você resolveu esse pepino aí, deram a chuteira pra você, falaram, faz gol. Sabe gol faz 3, né? Faz 2, né? Poxa. Fez 2 gols e... Você acha que foi rápido também essa oportunidade? Você falou que estava demorando, né? Mas assim, porque eu não esperava depois que a desse oportunidade problema... seria, né, para HSE. Depois que eu ganhei essa visibilidade,
Demoraram 4 meses. 4, veio até que... Assim, e sem expectativa, se eu conseguir ou não, né? Entendi. Mas demoraram aí 4 meses, mas é aquilo que eu falei, foi uma surpresa também, porque eu não tava assim... Aí vocês perguntam assim, mas você... Então, para que você fez após, né? É porque antes de trabalhar embarcado, eu dava aula, né, de NR. Eu tinha uma empresa, que legal. Abri um MEI e fazia isso para outras empresas. Então, eu dava aula de NR. Toda a NR, normas regulamentadoras, eu fazia. Então, eu também ganhava dinheiro com isso, né? Empreendedora também, né? Aí eu ganhava dinheiro com isso. Então, quando eu trabalhava embarcado, eu fazia isso na minha folga. E aí eu falei assim, poxa, é uma área que eu gosto. Já gostava de fazer também. Didática, ensinar, né? Sempre gostei. Então, eu falei assim, vou fazer vou me preparar para isso. Quem sabe no futuro também pinta uma oportunidade. Foi exatamente o que aconteceu. Surgiu a oportunidade, né? Caramba, aí veio a oportunidade, você foi pensar? Ou você aceitou? Não pensei. Eu já fui lá, agarrei a oportunidade. Me dá, bem, eu quero. É desafio, né? Desafio. É desafio. E tem sido um desafio, porque quando eu trabalhava embarcada, trabalhava muito. Nossa, eu ficava muito cansada. Nossa, trabalha muito. Aí eu pensei, eu vou trabalhar agora em terra, eu vou ter um pouco mais de vida, né? Final de semana eu vou descansar, vou vai para casa todo dia, né? Nossa, que desafio. Trabalha mais do que trabalhar para fora. É o contrário, né? Muita gente pensa, vou ficar todo dia. Porque trabalha muito. Em casa, respondendo plantão, né? É assim? Demais, conta pra gente um pouco como é que faz, como é que é, então, essa profissão aí. O gerente de HSE, na verdade, ele é uma função, né? O engenheiro de HSE, ele faz a gestão do barco, né? Por exemplo, esse barco aqui, ele precisou fazer adequações para atender o contrato. Sim. Né? E a gente precisa fazer implementações aí ao longo do ano para que ele venha ficar adequado e atenda, né, o cliente, né? E a gente trabalha com segurança e com qualidade. Então, essas séries de adequações da parte de HSE é feita a gestão pelos engenheiros de base, né? Por exemplo, a implementação do NORME, né, que é o material radioativo, né, de ocorrência natural, que foi implementado aqui, o programa de prevenção de proteção radiológica. Então, assim, tem todo um trabalho por trás para a gente fazer um projeto desse. Esse projeto não chega aqui, recolhe ali e faz uma JRA analisando esses riscos. Não, tem um programa para isso, né, de prevenção baseado em normas, né, baseado em NBR, em NR, tudo para você conseguir implementar e realmente ter um programa seguro para que as pessoas possam executar aquela atividade. E por aí vão outras adequações, como de DROPS, como de NR12, interessante. Né, que é prontuário de máquinas e equipamento, para adequar os equipamentos para que as pessoas trabalhem de forma segura, que não tenha um acidente, por uma falta de proteção, uma simples falta de proteção de um equipamento. Então, assim, são várias adequações que elas vão sendo feitas ao longo do ano para o barco estar pronto. Né? Então, nosso trabalho é fazer essa gestão, né, fazer essa administração junto com o gerente, né, de operações, com a CM, com o Pipelay, com a RLV. A gente trabalha dessa forma. Entendi. Ali tá mais voltado para as partes do navio, ou procedimento também, pessoal também, alguma coisa assim? A questão da gestão? A gestão ou é mais para os equipamentos? Está envolvido para todos os processos. Todos os processos. Tem o RLV. Então, o que foi incluído nessa adequação para o RLV que cabe ao engenheiro? Aí vem o estudo das matrizes dos equipamentos, a criticidade de risco do uso daqueles equipamentos, né, para eles entrarem no programa de prevenção de manutenção, para que eles sejam vistos vários itens, para aquele equipamento, além dele estar funcional, antes de estar funcional, ele tem que estar seguro. Né? Então, positivo. Ao longo do tempo, vai sendo feito esse mapeamento, né, onde é feito o levantamento para ver o que precisa ser feito para estar seguro, e ali as implementações. E vai com uma melhoria contínua também, né? Com Esse certeza. processo ele vai sendo revisado, né? Vai sendo revisado. Ele é revisado quando vocês também vão incluir novos equipamentos. Novas avaliações devem ser feitas para fazer inclusão no sistema, não ficar perdido ali, né? E ali é tudo feito com computador automatizado. E aí, onde que entra essa parte aí de que você acabou trabalhando mais do que quando estava embarcada?
Porque geralmente vai estar resolvendo uns pepinos. Então, vou dizer o porquê que eu falo que acabei trabalhando mais do que antes até. Porque foi um desafio. Você vem dar manutenção, né? E você tem que aprender a fazer gestão em HCE. A diferença é que uma era execução, parte prática, são e a áreas outra... diferentes. Por exemplo, é uma coisa eu fazer a gestão de um equipamento. Outra coisa é você fazer gestão de HCE, você também está fazendo gestão de pessoas. De processos. De outro departamento também. E é outro departamento. O nível de conhecimento também é outra área. Você agrega com a sua experiência de manutenção quando é envolvido num processo em que vai mexer com criticidade de equipamentos, né? Quando você vai fazer uma análise de risco que você tem que entender como aquela atividade é feita. Então, eu consigo captar a minha experiência para ajudar naquilo. Por exemplo, vou fazer uma análise de risco para troca de sapato. Eu já troquei sapato. Então, quando eu for fazer essa análise, eu sei os riscos daquela atividade, eu sei a fadiga que gera aquela atividade, o psicológico, como é que fica para fazer aquela atividade, se ela for em vários momentos, porque às vezes acontece trocar sapato em algumas embarcações, por exemplo, 2 ou 3 vezes em um embarque, é cansativo, né, dependendo do tipo de sapato. Então, assim, algumas coisas que eu já fazia me ajudam nesses momentos, mas eu não tenho eu não tinha, né, a bagagem de HSE para fazer uma gestão. Eu vim aprendendo como eu estou aprendendo ainda, né? Então, assim, quando você não sabe fazer uma coisa que você precisa aprender, você não se esforça mais. Sim, claro. Aí depois você aprende, você já sabe fazer, então você vai aperfeiçoando. Mas quando você chega, você precisa aprender. E o tempo é isso aqui, ó. Porque você começa a fazer gestão de um barco, chega o problema e você não está preparado para resolver. Então você tem que se preparar e resolver. Pelo menos tem que ter um norte ali, né? Exatamente. Então, por onde começar. O trabalho é maior porque você gasta mais energia para conseguir captar informação para poder executar. Pois é, faz sentido. É igual vocês quando chegaram a primeira vez num barco. Vocês não chegaram sabendo nada. Quantas coisas vocês tiveram que aprender? Nossa. E hoje antes vocês faziam em 1 hora, hoje vocês fazem talvez em 15 minutos. Porque você conhece o equipamento. Já está mais familiarizado. Né? Conhece o procedimento. Diferente quando você vai fazer as primeiras vezes. Entendeu? E essa parte de vir para bordo faz parte desse processo todo, né? Vem captar a informação, está passando por alguma etapa de revisão de procedimento e adequando. Na verdade, vai ser sempre necessário que você venha a bordo. Né? Na verdade, a visita do engenheiro, ele vem para poder, geralmente, ou está mapeado, né, algum processo. Por exemplo, tem engenheiros que vêm e eles vêm com o objetivo de fazer uma auditoria do sistema de gestão. Né? O meu objetivo na visita é conhecer melhor a tripulação, a embarcação, os departamentos, né? E a partir dali ter um feedback do que as pessoas, a tripulação, a gerência entende que a gente precisa melhorar no processo. Eu preciso que a tripulação melhore o entendimento das ferramentas de HSE. Não, a gente está com uma deficiência na revisão e elaboração de JRA. As pessoas têm dificuldade de fazer uma análise e ver oportunidade de melhoria, de acrescentar mais medidas. Então, a gente vai mapeando o que a gente precisa melhorar para poder trazer ali um treinamento voltado em cima daquilo ali, com o trabalho dos técnicos de bordo. Poxa, também. Muito legal. Muito legal mesmo. E assim, Suelen, a gente pode estar chegando no nosso fim aqui do nosso podcast. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para incentivar, principalmente falar para a mulher, diretamente para a mulher, o curso que ela pode fazer, quais são o caminho que ela deve trilhar ali, talvez para chegar numa engenheira de HSE, né? Ou para mesmo trabalhar embarcada. Talvez eu tenha muitas mulheres ali que não conhecem, mas talvez já tenha tido contato, fica meio perdidas, né? Como é que faz? Por onde começar? Qual seria o melhor caminho? Os cursos, não os mandatórios para embarcar, como o CBSP Rio, mas assim, qual seria o melhor caminho hoje para uma mulher que está interessada em trabalhar no mercado offshore? Quais são os tipos de portas? Ou o que eu quero dizer, tipo de trabalho que ela pode estar ingressando? Conta aí, fico com essas palavras aí. Então, eu acho que, primeiro, independente de ser mulher, você tem que identificar o que você gosta de fazer.
Tudo bem que na nossa vida nem sempre a gente só faz o que gosta. Né? Às vezes você tem que fazer o que realmente dá dinheiro do que você gosta. Vai depender da oportunidade que você tem. Se você tem oportunidade, você vai fazer o que gosta e ganha dinheiro. Senão, você vai ganhar dinheiro e tentar gostar do que você está fazendo. Né? Eu faço isso aqui é o que eu gosto, mas não ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro com outra coisa, ela não converte. É ralando, né? Exatamente. Então, assim, realmente identificar porque a área offshore, para uma mulher trabalhar, são áreas assim, mais da área voltada assim, segmento industrial. Né? Então, assim, tem que estar disposta a estar nesse trabalho, porque não é um trabalho cansativo. Né? Às vezes a gente acaba pegando um excesso de peso maior do que quando você está lá fora num trabalho administrativo, que você pode estar trabalhando sentado no escritório, por mais que você fique cansada, aqui o desgaste físico eu acho que é maior. Né? Acho não, tenho certeza disso, porque a dinâmica é diferente e a gente não para. Né? A gente só para mesmo no momento que a gente tem que fazer nossas alimentações, né? Ou porque a gente realmente está muito cansado e precisa descansar um pouco, mas assim, é um trabalho que é uma rotina pesada. Então, assim, tem que estar decidido realmente se gosta da área industrial, né? Ver do que realmente gosta. Então, eu gosto da área industrial, de tudo que eu li, que eu pesquisei, eu me identifiquei mais aqui com a área industrial, sim. Então, é buscar um curso técnico, né, de instituições que são boas. A gente tem várias instituições que tem cursos gratuitos, né, que tem como você fazer, que é o FATEC, tem o IFRJ, né? Tem o Cefet. Mas eu não tenho condições de estudar para conseguir uma bolsa, eu vou pagar. Tem outras instituições que são privadas, que são boas também. Né? A gente tem o Senai, que é uma referência. Então, assim, também. O Senac. Então, assim, para industrial, o Senai tem muitos cursos, Isso. Né? O Senac já é mais, acho que voltado assim também para a área de Comércio, enfermagem, comércio. O comércio, mais para essas áreas. Então, industrial o Senai Senai. é uma referência. E aí você partindo para esse treinamento, o curso técnico, o inglês, né? O inglês ele é muito importante, né? Então, assim, mas eu não vou aprender a falar em inglês talvez em 1 ano e 2 anos, porque eu preciso trabalhar agora. Mas já começa a fazer, né? Então, assim, a oportunidade vai pintar, nem sempre ser... apesar das empresas agora estarem exigindo, né, inglês fluente em tudo, ela não consegue no mercado pessoas com inglês fluente para tudo. A gente pode ver até pelos nossos colegas, a gente vê que nem todo mundo fala inglês e está aqui trabalhando. Eu sou né? um. Eu também não tenho inglês fluente. Então, assim, Não fala fluente não, filho. a gente tem que buscar, né, o conhecimento. Então, assim, buscar o curso técnico, buscar o curso de inglês, né? Voltar mesmo para a área de tecnologia, buscar aprender realmente a mexer na área de computação, porque chega hoje em dia, você precisa, por mais que você seja um técnico, um operador de conversa, você precisa fazer um relatório, você precisa preencher uma folha de ponto, e aí você tem um computador, tem uma máquina. Então, às vezes, as pessoas acham que vão para a área industrial e vão se ver livre disso. Hoje está tudo caminhando muito junto. Né? Sim. Então, assim, acho que o caminho é escolher o que quer fazer e buscar esse caminho inicial. E aí depois escolher uma faculdade, né? Porque é bom, acho que você experimentar realmente o que você gosta de fazer para depois escolher uma carreira, assim, para fazer uma faculdade. Ainda mais com a facilidade do EAD hoje, né? À distância. Com certeza. Pode crer. Eu, inclusive, eu faço segurança do trabalho. Legal. Faço pelo Senac. Faltam alguns módulos para terminar, eu faço o EAD mesmo. Eu me identifico muito com essa parte. Eu gosto e tal, não tenho muita ambição aí para talvez exercer a função, mas quem sabe, né? Com certeza. Eu não tô, Às né? vezes vai pegar esse pego desprevenido aí. Quem sabe, eu vou estar preparado. Se acontecer, vamos lá, eu vou mesmo. Mas para minha área, né, que eu sou parte da parte marítima, ainda assim existem algumas outras possibilidades, tendo o curso técnico, né? Na Marinha lá, fazer curso de aperfeiçoamento ou curso de ascensão de carreira, né? Mas aí, quem sabe, né? Não sei. Quem sabe você esbarra com o fiscal aí. Tem que... e saiba com o fiscal. Quem sabe tu encontra o fiscal. Confesso, aí, não vou, sem ser modesto, confesso que tem que ler muito. Para debater com o fiscal tem que ler muito. O debate com o comandante. Tem que ter muito conhecimento. Debate com o comandante, então. Debater de forma pacífica, tá? Debater, não é? isso aí, argumentar, na vida. Não é bater. Exatamente, é debater. Não é nem debater, porque é argumentar, né, Sueli?
O que a Sueli fez foi argumentar. Ela usou o embasamento do conhecimento dela e sucesso. Show de bola. Sueli, muito obrigado, tá? Foi muito legal conhecer um pouquinho aí dessa parte que a gente não conhece. E por mais que você tenha trabalhado aqui, você já está com aquela experiência do pessoal da base. É um precedente, né, para quem quiser vir aqui, mais funções de terra, quiser vir para bordo só para ser entrevistado, vem, hein? Com certeza. Só para conversar, Sueli, vou pedir para a Sueli, né? Sueli, conta lá para o pessoal, tá? O pessoal de Niterói. A gente pode ir na base entrevistar também. Também, quem sabe. Só chamar a gente aí. Mas agradeço muito aqui por ter dedicado o seu tempo, tá? Pra gente, ficou muito esclarecedor aqui, inspirador também, né? Espero que com certeza vai inspirar para outras mulheres. Tem mulheres que assistem a gente lá. Vira e mexe, aparece algumas pessoas me perguntando como é que eu faço para ser enfermeira. Olha, faz esse curso. Como é que eu faço para trabalhar como até mesmo engenheiro? Como é que o engenheiro vai trabalhar aí? Olha, aí dessa parte eu já não entendo. Tá? Eu posso perguntar aqui alguém isso para direcionar e talvez dar o caminho ali. Mas o que eu falo é CBSP e Hilt, manda o currículo. Hilt. E colocar bastante currículo. Isso, LinkedIn, né? LinkedIn. Você está ali no LinkedIn, Sueli? Ali, o negócio ali é onde acontece mesmo, né? Um fato assim muito engraçado. Teve uma vez que eu fiquei desempregada há 4 meses. E aí eu peguei todos os contatos que eu já tinha enviado currículo e mandei acho que uns 200 currículos num dia. Saí mandando para aqueles contatos que eu já tinha de RH há muito tempo. No outro dia me ligaram. E aí eu consegui uma vaga desse jeito. E aí eu falei assim, de onde que tá ligando mesmo? Qual é a vaga? Porque eu não sabia. Nem de onde estava ligando. E eu consegui emprego. Eu fiquei, caramba, não é que deu certo? Deu certo, é bom. Então, é bom. assim, tem que mandar, não pode desistir. Tem que insistir. Melhor ainda, com o LinkedIn, a vaga tá lá ofertada. A vaga tá lá ofertada. Sim. Você vai lá, opa, vou me candidatar. Você não tem mais que ficar preenchendo o currículo, imprimindo. E de porta em porta. Hoje é digital, pô. Você tem lá a vaga ofertada e aí se candidata. E torcer para que dê certo, né? Com certeza. Eu acho que não pode desistir mesmo, não. Porque eu tô aqui, foi por uma vaga no LinkedIn, inclusive. Eu estava numa empresa, aí eu tinha já mandado o currículo, me candidatado na vaga dessa empresa aqui que eu tô. Aí eu tinha até esquecido, foi assim, eu tinha esquecido, o cara me liga. Pô, ainda falei assim, pô, não vai dar não, já tô até embarcado já. E, inclusive eu tô de serviço agora, não vai dar não. Poxa, que pena. Você desembarcar, liga pra gente conversa. Eu falei, beleza. Aí quando eu fui ver o e-mail, era para fazer entrevista online. Eu falei, opa, então dá. Porque não ia ter como fazer entrevista pessoal. Fiz, pessoalmente, né? Foi online, beleza, foi chamada de vídeo. Pessoal, chamada de vídeo, olha só. Hoje tem muitas possibilidades. Tem muitas possibilidades hoje de você ingressar em algum trabalho. Remotamente, o remoto hoje, depois desse nosso momento que a gente passou de pandemia, o remoto ele veio para modificar algumas coisas no mercado. E com certeza vai ficar, porque o futuro é a tecnologia. Com certeza. Valeu, Sueli, muito obrigado aí, tá? Espero que tenha gostado. Obrigada. Show de bola, valeu. Até uma próxima, né? E Valeu. vai lá outro cargo aí, ó. Show de bola. Valeu.